paramos aqui, variações cambiais, né? Nós estávamos falando ainda do ativo circulante, né? Então, nós temos variações cambiais, aspectos tributários também, né? Inclusive, ontem, depois que nós paramos aqui, um colega lá de Quipapaba me perguntou uma coisa sobre a DCTF, e estava em dúvida lá. Uma pessoa disse uma coisa, outra disse outra. Na DCTF pergunta qual é a sua forma, né, de regime, se é competência ou caixa. E aquela pergunta refere exatamente às variações cambiais. Não é a forma contábil, né, ou de pagamento de tributos que você está fazendo, da sua empresa como um todo. Pergunta apenas se você, na variação cambial, se você tem vendas com variações cambiais, se a variação cambial sua vai ser através de competência ou caixa. É para isso. Se você não tem variação cambial, aí você diz que você não se aplica. É para dizer não se aplica. Só se aplica para quem tem variações cambiais. E, exatamente, eles assumiram a contabilidade esse mês, e quando ele foi fazer a DCTF, aí estava dizendo que não podia mudar a forma, porque já iniciou o ano com não se aplica, e ele queria botar regime de competência. Aí ele ligou para mim, não, mas a menina colocou errado, né? Ela está colocando não se aplica e tal. Aí eu tive que explicar que é a variação cambial, não é? Você tem que reconhecer se você tem no seu ativo ou no seu passivo operações com variações cambiais, você tem que reconhecer todo mês. Então, se você vender, por exemplo, você exporta e vendeu em dólar, quando chegar dia 31 de dezembro agora, você vai ver o dólar de dezembro e corrigir o seu crédito. Em janeiro, fevereiro, enquanto você não recebeu o crédito, você vai corrigindo. É uma variação para quem vendeu, positiva, né? Quem comprou em dólar, a variação é negativa. Então, essa variação é uma receita financeira e tem tributação. Agora, se eu corrigir, deu uma variação positiva, e eu disser lá na DCTF que faço por competência, eu tenho que oferecer a tributação. Agora, eu tenho a prerrogativa de dizer que eu quero fazer essa variação pelo regime caixa. Ou seja, se a operação foi feita agora e eu vou receber em março, então eu faço a variação para dezembro, deu positiva. Se eu fizer por regime de competência, eu teria que pagar. Aí eu vou, em janeiro, deu variação, deu positiva, eu pago de novo por competência. Aí, fevereiro, deu positiva, eu vou pagar de novo. Aí, quando chegar em março que eu vou receber, deu negativa. Aí eu já paguei 3 variações positivas e no final deu negativa. Então, o fisco disse, olha, você pode deixar para o final, no caixa, regime caixa. Quando você receber, você vê se a variação foi negativa ou positiva e oferece a tributação na hora que receber ou pagar, regime caixa. Essas variações intermediárias você despreza, contabiliza, mas não tem efeito tributário. É isso que aconteceu em 99 para o ano 2000, que vem até hoje, e é isso que se pergunta na DCTF. A DCTF, a pergunta é essa, é sua variação. Então, para quem não tem variação cambial, na DCTF a gente diz, não se aplica. Quem tem variação cambial vai escolher a forma de pagar imposto. Não é a forma contábil, não. Tributária total, não. É só para as variações. Tá certo? Então, mas aqui, como a gente está falando de contabilidade, nós temos que atualizar o nosso crédito em moeda estrangeira. Temos que atualizar mensalmente. Aqui também outra coisa que não se faz. Atualizar o crédito do imposto a recuperar. Muita gente não atualiza. Ah, porque quando eu atualizo, gera imposto. Sim, gera imposto. Você está ganhando. Ah, não adianta, eu gero imposto, eu atualizo e gero imposto para pagar. Que adiantou? Adianta, sim. Porque, por exemplo, se você atualizar 100, paga imposto no máximo de 30, ganhou 70. Ganhou 70. Então, tem que atualizar. É regime de competência. Aí o pessoal deixa lá, imposto a recuperar lá no ativo, e deixa lá. Quando vai fazer o PERDECOMP pede para atualizar.
Aí o cara atualiza tudo de uma vez só. E às vezes você atualiza só no PERDECOMP e esquece de atualizar a contabilidade. O imposto a recuperar que a gente tem no ativo tem que bater com o imposto a recuperar que dá na PERDECOMP. Atualizado. A IOB já tem um trabalho na IOB que é para atualizar todo mês. É regime de competência. E oferecer a tributação, principalmente se for lucro real. Agora, eu só quero alertar uma coisa aqui. Imposto a recuperar. Nós temos 3 tipos de imposto, viu? No ativo circulante. Imposto a recuperar, que é, na realidade, aquele imposto que a gente chama do regime não cumulativo, né? Que é o PIS e COFINS a recuperar, o ICMS a recuperar, o IPI a recuperar. Porque na hora que eu compro, me credito, e na hora que eu vendo, eu me debito, aí eu recupero o da compra. Aí a gente chama recuperar. Nós temos outro imposto que é chamado imposto a deduzir, que é aquele que é retido na fonte. Quando eu prestação de serviço, por exemplo, a maioria de serviços profissionais, quando eu presto o serviço, eu sou retido na fonte. Aquele imposto é a deduzir. Eu pego aquela receita, apuro o imposto e deduzo o que eu já paguei na fonte. É imposto a deduzir. Esses dois tipos de imposto a recuperar, que eles chamam tudo a recuperar, mas que é um crédito da pessoa jurídica, eles não são corrigidos. Eles são recuperados e deduzidos no mesmo valor da operação. Agora, nós temos um outro imposto que é imposto a compensar. Esse sofre correção pela Selic, né? Sofre correção pela Selic, né? Então, eles são corrigidos pela Selic, né? Esses são atualização de imposto pagos a maior indevidamente. Esses são a compensar. Então, lá nesse imposto a recuperar, que geralmente coloca na conta imposto a recuperar, dentro dessas contas, tem as subcontas que são diferentes. IF, imposto de renda retida na fonte, é a deduzir. PIS e COFINS e contribuição social retida na fonte, é a deduzir. ICMS é recuperar. Tá? Nós temos PIS e COFINS a recuperar. E temos aquele que a gente pagou a maior, que a gente vai compensar, que é o que é corrigido pela Selic. Então, nós temos que separar. Hoje, se você usar o plano de conta referencial da Receita, ele já separa lá, tá? Com recuperar com a compensar. Embora ele coloque a compensar misturado com a deduzir. Mas já foi um avanço. Antigamente dizia imposto a recuperar. Jogava tudo numa conta só. Mesmo que jogue numa conta só, é bom separar o a compensar. Porque ele sofre correção, os outros não. Então, você teria que fazer um controle paralelo desse imposto a recuperar. Principalmente aquelas empresas que fazem lucro real anual, que muitas vezes, durante o ano, paga mais do que deve, no outro ano tem imposto a recuperar. Você tem que separar, segregar, fazer uma planilha, porque o imposto que eu tenho de 2018, que eu paguei a maior, que eu vou recuperar ou compensar na realidade, eu vou corrigir ele. E o que sobrou agora de 2019 para 2020, eu vou compensar ele, é outra correção. Então, eu tenho que ter planilhas diferentes, atualizando esses tributos, para bater com a contabilidade, que também vai ser atualizada. Então, tem que ter um controle. Eu já vi colegas, né, trabalhando numa empresa aí, que ele perdeu esse controle e se perdeu, começou a compensar mais do que devia, tá? E deu uma bronca porque o governo descobriu, estornou, e aí quando estornou o crédito dele, ele ficou devedor, e aí ele estava numa licitação, travou a certidão, olha, foi um corre-corre para ele descobrir o que foi, para ter que ver o imposto, para pagar na carreira, né? Porque não dava tempo verificar tudo, porque simplesmente ele pegou um crédito e pagou vários impostos, vários meses. Quando o sistema lá da Receita travou tudo. Mas ele tinha crédito, ele tinha que refazer as PERDECOMP, mas aí, naquele corre-corre, para analisar o que foi, aí não dava tempo, ele estava numa licitação, eles tiveram que pagar na carreira aquele débito para participar da licitação, para depois
e procurar tudo direitinho. Então, tem que ter controle com as contas dos impostos a recuperar, né? E aqui que eu falei, o credor do ICMS é a recuperar, né? E aí tem o livro fiscal, né, do SPED, né, do CEF, agora é SPED Fiscal em Pernambuco, e o livro de IPI, que é do SPED Fiscal. Esse controle aqui também, nós temos SPED de contribuições, né? O imposto de renda a gente tem DIF, né? Tem a própria SCF, né? Tudo é controle para a gente comparar no final, né? Bom, a outra conta é o estoque. Estoque hoje, o conceito de estoque são ativos mantidos para venda no curso normal dos negócios, em processo de produção para venda, ou em forma de materiais ou suprimentos a serem consumidos ou transformados no processo de produção ou de prestação de serviço. Ok, é mais ou menos isso mesmo, né? Que a gente tem para vender, o que nós estamos produzindo, ou que a gente está consumindo para prestar um serviço ou fazer um produto novo, tá? No custo normal de negócio, é exatamente porque está no circulante, na atividade operacional da empresa. Mensuração. O estoque, já falei ontem, né? Os estoques, objetos devem ser mensurado pelo valor do custo ou pelo valor realizável líquido dos dois, o menor. Eu falei ontem isso. A gente teria que pegar o nosso estoque e verificar se esse estoque, se o valor realizado for menor, a gente teria que fazer a perda, né? O valor do custo de estoque deve incluir todos os custos de aquisição e transformação, bem como os outros custos incorridos para trazer os estoques à sua condição e localizações atuais. Então, tudo que eu gastar para trazer o estoque a ponto de vender, todo aquele gasto ele é incluído no custo da mercadoria, né, do estoque, né? Por exemplo, aqui, ó, o custo de aquisição dos estoques compreende o preço de compra, os impostos de importação, porque esse não se recupera, e os outros tributos, exceto os recuperáveis. Então, tudo que eu pagar de tributos, que não for recuperável, ele vai entrar dentro do custo da aquisição, né? Então, o imposto de importação é um. O imposto de importação não recupera. Agora, se eu importar e for lucro real, eu recupero o PIS e COFINS. Eu recupero ICMS, eu recupero IPI, se eu for indústria, mas o imposto de importação você não recupera. Agora, se você é lucro presumido, você não recupera PIS e COFINS. Né? Se você é simples, não recupera nada. Vai depender da sua forma de tributação. Bem como os custos de transporte, seguro, manuseio e outros custos diretamente atribuídos à aquisição dos produtos acabados, materiais e serviços. Descontos comerciais e abatimento e outro item semelhante deve ser deduzido do custo da aquisição. Aí, se eu compro uma mercadoria, é 10, o cara me dá um desconto de 1.000, minha mercadoria foi 9. Este é chamado desconto comercial, é aquele no pé da nota. Antigamente a gente tirava a nota, o cara estava tirando a nota, dá um desconto. Aí no pezinho diz assim, menos tanto. É o desconto no pé da nota. Que a gente chama de desconto incondicional, certo? Esse é dedutível, né? E aí, se eu ganhei esse desconto, eu deduzo, né? Que também é um abatimento que eles chamam, né? Os custos de transformação de estoque incluem os custos diretamente relacionados com a unidade produzida, para quem é indústria, né? E com a linha de produção. Para quem é indústria, ele vai pegar a matéria-prima, os insumos, a mão de obra para formar o custo. Tudo que ele gasta ali na produção vai formar o custo. Eu coloquei alguns exemplos aqui que a gente fez um curso, eu e o Eduardo Amorim, professor Eduardo Amorim. A gente fez um curso sobre aspectos fiscais para compradores, né? Para ele saber mais ou menos quanto é que paga na hora, os compradores saber mais ou menos quanto é que paga de imposto na hora que compra e como é que se funciona esse imposto. Então, eu fiz aqui, ó, aquisição dentro do estado de mercadoria para revenda pelo valor de 10 por empresa tributada pelo CIP nacional. Aí, quanto é que meu estoque? Eu debito estoque 10, credito fornecedor 10. Tem alguma outra? Poderia ter. Eu estou falando aqui só mais de imposto. Mas se eu tivesse manuseio, alguma outra coisa, o frete, eu incluiria aí nos 10.
tá? Mas em termos de imposto só tem os 10. Não tem, eu não posso me creditar de nada, tá? Então, foi dentro do Estado, vem com o ICMS, tá? E nem fosse a indústria, tinha o IPI, estava tudo dentro. Não me creditaria de nada. Todo o valor que eu pago vai para estoque, porque eu estou no Simples Nacional. Mas, por exemplo, aqui, se eu tiver dentro do Estado, né, e a mercadoria, estou falando aqui do Estado, pode ser Estado da Bahia, pode ser Pernambuco, aqui é 18%. Acho que a Bahia também é 18% interno, né? Tributado pelo ICMS, com base no 18%, e empresa tributada pelo lucro presumido, sendo o PIS e COFINS regime cumulativo. Então, regime cumulativo não dá direito a crédito, mas o ICMS dá direito a crédito. Então, sabe qual é o valor do meu estoque? Meu estoque não seria mais 10. Meu estoque seria 10 menos o ICMS que eu tenho que recuperar. Então, meu estoque seria 8.200. E aí, em cima desses 8.200, nós poderíamos acrescentar o frete, poderíamos acrescentar seguro, manuseio, e acrescentar em cima dos 8.200. Mas a gente teria que recuperar esse ICMS, tá? Então, já muda o valor do estoque. No exemplo 3, empresa comercial, aquisição dentro do Estado, de mercadoria também, com 18%, só que essa empresa agora, ela é lucro real, e pelo regime não cumulativo. Aí já muda. Porque no regime não cumulativo, a empresa tem direito a crédito de PIS e COFINS. Então, quanto seria o estoque? Seria 7.275, porque eu ia ter PIS a recuperar, COFINS a recuperar, ICMS a recuperar, e fornecedor 10. Então, você vê que o valor de compra da mercadoria, ela muda de acordo com a forma de tributação. Agora, lembrando que, em cima desse valor aqui, que é o custo da compra, você poderia ter outros aspectos aí, né? Poderia ter o seguro, poderia ter o frete, tá? Mas, assim, diretamente você vê que muda, tá? Muda. Logicamente que no curso que a gente fez, o Eduardo Amorim falou sobre outro CMS, substituição tributária, aí que muda mais ainda, né? Mas só para a gente ter uma ideia, o aspecto importante de você contabilizar o seu estoque. Qual é o custo do seu estoque, né? Então, é uma análise muito boa. Então, a análise do estoque está conferindo o total da posição do inventário, né? Cada trimestre, ou do fechamento anual. O inventário é fundamental, gente. O inventário é fundamental para estoque. E eu que dou assessoria a 2 escritórios contábeis que trabalham muito com o mercadinho, nós sabemos disso, né? Lá no interior, a gente vai conversar com os donos do estoque, agora mesmo, no final de ano. A gente sabe que, de vez em quando, você tem que fazer uma amostragem. Você não pode mais fazer inventário fechado para balanço, passar o dia conferindo estoque, não dá mais. O mercadinho hoje trabalha dia e noite, não para. Não dá para parar. Antigamente, se fechava a loja para fazer o estoque. Dia 31 de dezembro era para contar o estoque. Hoje não tem mais isso, tá? Mas a gente tem que fazer inventários periódicos. Mesmo, a gente tem que conferir nosso estoque, né? E tem que fazer inventário periódico para o fisco. Além do inventário ser trimestral, por exemplo, que é real trimestral, tem que fazer 3 trimestral para o fisco. Se for lucro real, presumido, anual, presumido e simples, tem que ter uma vez no ano. Mas eu estou falando gerencial. Eu estava implantando um PIS e COFINS, na época que mudou, PIS e COFINS para não cumulativo, tal. A gente estava fazendo implantação aí, né? Acho que foi em Garanhuns, por ali, no mercadinho, conversando, e a gente estava conversando com o gerente lá em cima, primeiro andar, onde ficava o almoxarifado dele lá, o estoque dele. Embaixo era um supermercado dele. Só que o supermercado dele tinha 2 frentes, né? Na realidade, a frente e os fundos. Os fundos tinham a porta de saída na outra rua, né? E eu entrei por a porta de saída, por trás, a porta dos fundos. E logo assim tem uma escada e uma subida para o primeiro andar. E aí eu estava conversando com ele lá em cima, com o contador dele, a gente conversando, a pessoa do almoxarifado lá, né? E de vez em quando alguém subia com aqueles carrinhos, enchia de mercadoria e descia. Enchia e descia. Enchia de cerveja,
Eu vi descendo várias caixas de cerveja. Aí eu estava falando exatamente da importância, não, e da obrigatoriedade dele ter o registro permanente do estoque, porque ele era lucro real e teria que agora ter crédito de PIS e COFINS. E ele tinha que ter um sistema que desse isso aí para ele, para controlar tudo direitinho, que não podia mais falhar, porque o sistema agora ia pegar. E ele estava exatamente reclamando do fisco, porque o fisco cobrava dele muita coisa, muito. Aí eu parei e disse, cá, o senhor aqui sabe quanto mercadoria desceu? Não. Essa mercadoria não desce, não é aqui perto da porta aqui de saída aqui atrás. É. E se esse rapaz que pegou esse carro cheio de mercadoria, ao invés de levar para o supermercado, tiver outra pessoa esperando e levar embora, como é que o senhor sabe? Não tem como saber. Aí ele disse, inclusive agora, final de ano, eu perco 10, 12 litros de uísque, desaparece, e pronto. Então, o fisco está lhe ajudando. O fisco está tentando lhe ajudar. Porque se o senhor tem um controle de estoque, e se o senhor fizer inventário periódicos, né? Inventário que eu falo é contagem, lá embaixo, o senhor vai minimizar isso aí. Com 15 dias, o senhor vai no setor e diz, eu quero contar isso aqui. Faz aí o relatório lá desse controle que o senhor tem aqui em cima, tem que bater com as caixas de uísque que está lá embaixo. E aqui dentro. Aí o senhor vai fazer um. Depois, no outro, vai nos cereais. O senhor tem que ter um controle de estoque. No final do ano, tem que bater com alguma coisa. Né? E esse controle que o senhor tem aqui tem que bater com contabilidade. Eu estou dizendo assim, mas eu sei que não bate, não, viu, gente? Eu sei que não bate, não. O fiscal, contábil e físico praticamente não bate, né? Mas, assim, pelo menos a gente se aproxima. Porque eu sei que muita gente usa o estoque como forma de minimizar imposto para pagar, né? Então é difícil fechar. Mas a gente tem que minimizar, porque quando o fisco chega, a gente está próximo. Não bate, mas está próximo da realidade. Então, muitas vezes ele passa. Mas, assim. E é dinheiro da empresa, né? Então tem que ter um controle de estoque bem controladinho, porque as empresas que é mercado, né? Comércio, vive do estoque dele. E se ele perde estoque, aí ele está perdendo dinheiro, né? E nessa nova nomenclatura, nova não, a nomenclatura é nova, a nova contabilidade, a nomenclatura é a mesma, né? Nós temos o custo médio e o PEPS, né? O custo EPS, né? Você avaliar a sua mercadoria pelo EPS, não tem mais. Não está previsão na norma internacional de contabilidade mais. Nós só temos a previsão agora do custo médio, o PEPS, e aquele que é o custo... assim, quando você tem pedra preciosa, um móvel que você faz, é um custo específico que eles chamam, né? Uma pedra preciosa é um custo específico. Você vai fazer um móvel modulado, o cara vem, faz toda a medida e diz, é tanto. Então, o custo daquele imóvel é específico. Esse ainda pode ser usado também, né? Mas pode ser o custo médio, que é o mais comum, principalmente para quem é lucro real, e o PEPS, né? E o PEPS, que é mais usado pelo lucro presumido, porque faz um levantamento uma vez só e contabiliza pelas notas de última entrada, né? Geralmente é o PEPS, né? Que é o primeiro que entra, é o primeiro que sai. Então, o que fica é o último que entrou. Quando a gente chega no final do ano, a gente levanta e pega os valores das últimas notas e valoriza nosso estoque, né? Mas hoje, qualquer empresazinha pode ter um controle de estoque permanente, gente. Permanente. Não é caro, não, você de estoque permanente. Integrado e coordenado com o resto da contabilidade, né? Principalmente quem é indústria, né? Você ter uma contabilidade de custo que é integrada com o restante da outra contabilidade. Você cria lá a contabilidade de custo, vai jogando lá os insumos, mão de obra, tudinho, forma um produto e joga para a contabilidade, o estoque da contabilidade. Vai formando e jogando, né? Pode ter também, as indústrias usam muito isso. Lógico, tem que ter controle também, né? Tem que ter controle da matéria-prima, tem que ter inventário, tudo isso. É tudo, tá? Mas é permitido
Você pode ter isso. Agora, se você não tem nada disso, né? Não tem custo integrado, não tem controle permanente, tá? Se principalmente você é lucro real, e o fisco chega lá e não tem um controle de estoque permanente, tá? E não tem, talvez, indústria, custo integrado, ele pode arbitrar, tá? Ele arbitra, o fisco arbitra, tá? Qual é o valor do arbitramento? Se for indústria, os materiais em processamento, que está ainda formando, custo de informação, por 1,5 vezes o maior custo dos matérias-primas adquiridas no período de apuração, ou 80% do maior valor dos produtos acabados. Então, aqueles que estão em produção, 80% dos produtos acabados, do valor do produto acabado, ou 1,5 vezes o valor dos custos da mercadoria. Tá? Os produtos acabados, aqueles que já estão prontos para vender, 70% do maior preço de venda do período. Né? Tá? Deverá ser determinado tomando por base o preço de venda, sem exclusão do ICMS. Pronto, então, a pessoa, principalmente lucro real, gente, principalmente lucro real, né? Porque o custo do produto vendido ou da mercadoria vendida influencia no lucro, não tem, porque ele é obrigado a ter controle de estoque permanente. Quando não tem, o fisco, aí meu custo é 90%, é 92%, né? Aí você joga o custo lá para cima, que é para... O custo gera despesa. Despesa diminui o lucro. Diminui o lucro, diminui o imposto. Aí, mas não tem controle. Até porque se tiver controle, vai ver que não é 90, não é 92, é menos. Controle de estoque. Aí qual é? Arbitra. Olha, de 10 passa para 30. Diminui 20. Aumenta em 20%. O que ele diminuiu. Então, assim, às vezes não vale a pena. É melhor ter o controle, né? Mesmo que não seja o exato, mas dessa então. Então, veja, estoque é perigoso para a gestão da empresa, controle, né? Nós estamos falando de balanço, para apresentar no balanço o valor real dos seus estoques, para uma boa gestão de estoque, para não perder dinheiro, e controle para um planejamento tributário, para não pagar imposto a maior e ser punido. Então, o estoque tem tudo isso. Você tem que ter o controle dele, influencia nesses 3 campos. O campo da informação, para quem vai tomar decisão. No campo da gestão de controle interno, para gerir melhor seus estoques, e aí é menos custos. E na gestão tributária, porque você vai gerir os aspectos tributários para pagar menos imposto. Tá? Bom, aí o estoque é um dos principais itens do circulante. No não circulante, nós começamos aqui com longo prazo. Né? Realizado a longo prazo. Bom, que é aqueles direitos que são recebidos após o término do exercício seguinte ou de 12 meses da data do balanço. Agora, por força de lei, né, independente do prazo, tá, são classificados desse grupo, de acordo com a Lei 6.404, os seguintes contas: adiantamento a sócio, adiantamento acionista, empréstimo a coligado, empréstimo a controlado, etc. Com pessoas ligadas. Né? O sócio quer o dinheiro emprestado. Faz um mútuo para ele. Não tem problema nenhum. Aí ele diz assim, eu pago para a semana. É longo prazo que você tem que colocar. Porque ele chega ali e não paga. Ele não tem prazo para pagar. Né? Então, independente do prazo, se você contrata, né, nesses casos, né, com pessoas ligadas,
empréstimo coligado, principalmente, né? Sócio e tal, é o longo prazo. Sempre são contas de longo prazo, né? Logicamente que essas contas devem ser suportadas por documentos hábeis e planilha de controle de crédito, né? Tá certo? Por exemplo, pagamento de mútuo, né? Recibo, contrato, assim, né? Então, e se for o caso, até ajustado a valor presente, que muitas vezes não tem, porque quando a empresa é ligada, eles não cobram juros. E cobram é muito pequeno. Mas, como é a longo prazo, se tiver juros, tem que fazer o ajuste a valor presente. A gente já falou que, no longo prazo, se tiver juros, tem que ter ajuste a valor presente. Olha, veja só, é um empréstimo de mútuo. É um empréstimo de mútuo, a maioria que a gente encontra por aí é empréstimo de mútuo. Veja só, eu sou empresa. Eu empresto para uma pessoa física. Eu sou empresa, pessoa jurídica. Eu me empresto para uma pessoa física, o sócio. Eu me caracterizo aí como se fosse uma financeira, um banco. Eu tenho que cobrar o IOF. Eu sou a pessoa jurídica, empresto para outra pessoa jurídica. E aí eu me equiparo a financeira. Tem que ter IOF, né? Então, as operações de mútuos, recursos entre pessoa jurídica ou entre pessoas jurídica e física, tem incidência de IOF. Então, não esqueçam disso, gente. Se a empresa está emprestando, seja para pessoa física ou jurídica, tem IOF. E é no longo prazo. Se for pessoas ligadas, é no longo prazo. Tá certo? Agora, vai cobrar juros? Veja só. Depende. Depende do contexto. Veja só. Eu sou sócio de uma empresa, eu, Carla, somos sócios. Aí eu digo, Carla, eu estou precisando de dinheiro. A empresa pode me emprestar. Aí Carla diz, nós temos um dinheiro que está aplicado. A empresa aplicou o dinheiro no mercado financeiro. A gente pode tirar para lhe emprestar da aplicação. Aí eu, como sócio, né? Todo metido, digo, mas eu quero sem juros. Aí Carla disse, não, sem juros não dá, né? Sem juros não dá. Sem juros vai prejudicar a empresa, porque ela deixa de ter receita, e vai prejudicar a mim, porque se a empresa tem receita, tem mais lucro. Tendo mais lucro, eu vou ganhar. Aí eu vou emprestar a você sem juros? Eu vou tirar do mercado financeiro e emprestar a você sem juros? Não, só empresta se for com juros. Aí é o caso, porque em detrimento do patrimônio da empresa, ela está emprestando para um sócio. Ora, se os outros sócios não ligarem, agora, você imagina no SA, fazer para um acionista? Não faz. Não faz para um acionista. Por quê? Os dirigentes da SA estão ali para gerar riqueza. Né? Todo o dinheiro tem que estar aplicado. Os dirigentes de empresas, diretores, têm que gerar riqueza. Agora, quando aqui nós estamos falando em Nordeste, muitas vezes é um sócio só, né? Que agora tem, né? Sociedade limitada unipessoal. Eu nunca vi, não. Sociedade limitada unipessoal. Nunca vi sociedade de um sócio só. Mas tem agora que nosso Bolsonaro criou. Então, assim, nós temos a Eireli. Nós temos o empresário individual. Ele tira o dinheiro, não vai cobrar juros, tá? Então, assim, não tem obrigatoriedade nenhuma. Mas você tem que controlar essa conta. Tem que fazer uma planilhazinha, né? Para depois, quando for cobrar, tem que ter o contrato. Tem que ter o contrato. Depois que você cobrar, o cara disse, não lhe devo, não. Então, assim, contrato de mútuo é muito, assim, tem que ter outra coisa, gente. Um contrato formalizado, tudinho. Como é que você vai dar o dinheiro? Não tem espécie. Não. Espécie o fisco não gosta. É depósito bancário. Comprovando que a pessoa que deu dinheiro tem dinheiro para fazer, emprestar. Porque aí é o contrário que eu estou falando já agora. É quando a empresa recebe o mútuo do sócio. Tem que ter muito cuidado. A pessoa que está emprestando tem que ter caixa para prestar para outra. Né? Tem que ter caixa para emprestar para outra. Né? Assim, então tem que ter controle.
Se é coligadas, olha, gente, eu fiz aqui o controle. Às vezes é o mesmo contador que faz, é o mesmo. Faz o contrato, manda assinar, controla. Quem está devendo 10, quem está para receber 10, para não se perderem. Tá? E se tiver juros, tem que corrigir. Mas tem que ter, principalmente, o controle e cuidado com o IOF, viu? Cuidado com o IOF, porque tem lá ativo realizável a longo prazo, contrato de mútuo com pessoas ligadas. Você faz na contabilidade e manda para a Receita na ECD. Aí lá no sistema contábil de resultado de despesa, IOF, 0. Oi, como é que pode? Cruza a informação. Ó, se tem mútuo, tem IOF. Aí pergunta, cadê o IOF? Tá? Então, tem que ter cuidado. Tá certo? Os investimentos. Bom, a pequena e média empresa tem pouco investimento, né? A grande empresa tem investimentos coligados, controladas. Mas os investimentos, propriedade para investimento, são terreno, edifícios, né? Eu já falei aí, que não são para uso operacional, né? Na produção, né? Ele é para o quê? Auferir aluguel, valorização do capital, ou para ambos. Compra o terreno para valorizar e tal. Não é para produção, fornecimento, finalidade administrativa. Porque quem está na produção, fornecimento de bem e serviço, e finalidade administrativa, está no imobilizado. Então, aqui são investimentos, propriedade para investimento, para ganhar dinheiro, inclusive com aluguel, né? Sem ser a sua atividade. Porque se você é uma imobiliária e tem terreno para alugar, apartamento para alugar, no seu contrato social, então esse aluguel é da atividade. Então, esse bem está no imobilizado. A gente está falando aqui quando a gente não é imobiliária e tem um terreno, uma propriedade, mas que não é da nossa atividade alugar. Aí nós alugamos, aí é uma renda por fora, tá certo? Aí, nesse novo modelo, né? Ele pode ser a propriedade para investimento deve ser inicialmente mensurada pelo custo, pelo que você gasta, o custo da transação. Mas eles também podem ser, né, valorizado pelo valor justo, né? Exige que todas as entidades mensurem o valor justo das propriedades para investimento para a finalidade de mensuração. Se a entidade usar o método de valor justo ou divulgação, o método for de custo, então incentiva-se que a entidade não exija dela a mensurar o valor justo da propriedade para investimento, tendo por base a avaliação de um avaliador independente. Então, você tem que ter um avaliador independente para avaliar pelo método de valor justo. Então, pode deixar. E se você fizer pelo método de valor justo, vai ficar fazendo pelo método de valor justo. Né? Então, o que é que você... Então, veja só, gente, uma coisa importante. É proibido no Brasil fazer reavaliação de ativos. Aí, quais os ativos? Imobilizado e intangível. O ativo investimento, não circulante, investimento, ele pode sim ser valorizado a valor justo. Tá? Que é uma reavaliação. Ele pode, tá? Ele pode ser feito. Agora, o imobilizado não pode. O imobilizado tem um teste de impairment. O intangível tem um teste de impairment para perda e não para mais. Mas os outros ativos podem ir a valor justo. E a valor justo é basicamente preço de mercado. Valor justo é uma reavaliação. Só que o nome hoje não se dá mais isso. Até porque a reavaliação foi extinta. Então, a gente usa hoje. Eu vou avaliar valor justo. Tá? Valor justo. Então, os terrenos, as propriedades no investimento podem ser avaliadas por esse valor. E também tem empresas que investem em outras empresas, que são coligadas, controladas, ou empreendimento em conjunto. Né? Qual é um grande cuidado que você tem que ter quando sua empresa tem essas holdings, né? Mesmo pequenininha, o cara quer criar uma holding, tal. Eu tenho aí duas construtoras que eu dou assessoria que eles têm, várias empresazinhas, tá? Tem um que fez uma holding. E qual é o cuidado que a gente tem
tem que ter se é coligada e controlada. Porque se tem controle ou coligação, tem que ter o método de equivalência patrimonial. Tá? Tem que ter o método. Ah, mas é pequeno, não sei o quê. Mas tem que fazer equivalência patrimonial. Porque hoje é assim. Então a gente tem que cuidar. E quando é que eu sou coligada com outra? A entidade sobre a qual o investidor tem influência significativa. Porque antigamente tinha, eu tenho que ter 20% do capital da outra. Mas isso desde 2008 que acabou. Então eu posso ter 5% do capital da outra, mas eu tenho influência significativa na administração da outra. Eu sou coligada. Se eu sou coligada, eu tenho que fazer equivalência. Isso aconteceu comigo, com os colegas lá, a gente da construtora. E a gente, no primeiro ano, eles passaram isso. No outro ano, eu digo, mas conversando com o contador, rapaz, mas eles não têm influência. Não é, quem manda não é um só, não é um cara só, em tudinho. Então ele tem influência em tudinho. Então tem que fazer coligação em tudinho. Mas fazer coligação, tem que fazer coligação não, tem que fazer equivalência patrimonial. Tem que fazer equivalência patrimonial. Então, o cara sai, porque o que é que ele faz? A pessoa física vai para uma empresa e sai controlando outra, que controla outra, que controla outra. Se é controle, tem que fazer equivalência com essa com essa com essa. Tá? Então, assim, influência significativa é poder de participar das decisões sobre política financeira e operacionais da investida, sem que haja controle individual conjunto. Ou seja, ele não tem um controle, mas ele participa das decisões políticas, financeiras e operacionais. Então, ele é coligado. Se ele é coligado, ele tem que usar o método de equivalência patrimonial. Então, cuidado, gente. Tem muitas empresas aí, médias e pequenas empresas, fazendo holding, criando outras empresas, se forem coligadas, se tiver o mesmo sócios, verifique se são coligadas. Tá? Porque se forem coligadas ou controladas, controle é quando o investidor controla a outra totalmente, Aqui, o investidor controla a investida quando está exposto ou tem os direitos sobre retornos variáveis, decorrente do seu envolvimento com a investida. Então, assim, o investidor controla a investida se e somente se o investidor possui todos os atributos seguintes: poder sobre a investida, exposição a ou direito sobre retornos variáveis decorrente do seu envolvimento com a investida e a capacidade de utilizar seu poder sobre a investida para afetar o valor do seu retorno. Então, aqui é controle. Agora, aqui, a influência significativa, somente você, nas decisões, você é coligado. Mas o controle também pode vir por meio do capital, ele tem a capacidade de controlar pelo valor do capital investido, Então, tem que ter esse cuidado, Tem que ter esse cuidado se é ou não método de equivalência patrimonial. Porque eu tenho visto muitas empresas médias empresas aí que estão fazendo uma rodezinha, estão criando outras empresas, então a gente tem que ver se uma participa da outra, a gente tem que ver se precisa ou não fazer equivalência. Lembrando a você que essa equivalência patrimonial, ela tem um resultado que pode ser positivo ou negativo, O resultado positivo e o negativo não influencia na tributação, tá? Então, se eu tenho um resultado, por exemplo, se eu sou lucro real, que dá uma ideia mais geral, se eu sou lucro real e investi na outra empresa, a empresa teve lucro e parte daquele lucro vem para mim, eu tenho um ganho na equivalência. Esse ganho não é tributado, eu tenho que excluir ele do lucro real. Mas também se eu participo da outra empresa e ela teve uma perda, e a perda vem para mim, eu tive uma perda na equivalência patrimonial. Essa perda também não é dedutível, eu tenho que adicionar. Tá? Então, o ganho aumenta o lucro, eu excluo. A perda diminui o lucro, eu adiciono. No caso do presumido do simples, não. O presumido, por exemplo, se eu tenho um ganho,
eu deveria adicionar a base de cálculo presumido. Mas como o ganho é isento, eu não faço nada. Tá? Nem o ganho, nem a perda. O simples também não. Só que o simples não pode participar de outra empresa, né? Que sai do simples. Tá certo? Participar de outra empresa sai do simples. Ativo imobilizado. Também é outro aspecto interessante do imobilizado, gente. Controle do imobilizado, né? CPC 27. Ativo imobilizado. É um item tangível, é mantido para o uso na produção ou fornecimento de mercadoria ou serviço, para aluguel a outros ou para fins administrativos. Se espera utilizar por mais de um período. Primeiro é isso aí, né? Espera utilizar por mais de um período. O período que se fala aqui é um ano, tá? Então, tanto na norma contábil como na esfera fiscal, menor que um ano não é imobilizado, viu? Menor que um ano não é imobilizado. Inclusive no Simples Nacional. Na resolução da Comitê Gestor do Simples Nacional, 140, diz que, para ser considerado imobilizado, tem que passar 13 meses na empresa, a partir do 13º mês. Tá? Então, não é comprar... É que já teve caso aqui, né? Já teve caso comigo. Pô, professor Israel, olha, recebi agora uma nota, empresa do Simples, recebi uma nota, era em março do ano. Foi do ano passado, de outubro. O que é que eu vou fazer com essa nota? Da compra de um carro. Veja, o cara, quase 6 meses depois, recebeu a nota. Logicamente que o cara não ia mandar essa nota. Eu acho que ele mandou alguém mandar a documentação para o escritório contábil, e o cara pegou lá, viu a nota no meio, jogou. Não era nem para ir, eu acho. Eu digo, não, pai, para fazer o quê agora? Contabilizar isso agora? Pergunta a ele que carro é esse, porque ele não mandou a época na época. Aí a pessoa ligou do escritório, ligou para ele. Ó, tem um carro assim, assim, assim. A carro, sim, a nota chegou aqui desde outubro. Aí disse, rapaz, não, esquece isso. Esse carro eu já vendi, já troquei por outro. Vê aí. O cara comprou o carro em outubro, em março do outro ano já tinha trocado de carro, em nome da empresa. Se a gente for levar o pé da letra, não era imobilizado. Para o fisco era venda de mercadoria. Era o fisco era venda de mercadoria. Então, para você ter uma ideia como é que faz. Então, assim, imobilizado é o que a gente chamava antigamente de permanente. Tem que durar. É para ser usado, não é para ser vendido. Né? Então, primeiro é essa. Né? Tem que estar sendo usado para produzir serviço, produzir bens, serviços, para alugar, né? Ou no fins administrativos. Né? Aí a gente volta para o início. Tá? O custo do bem do ativo imobilizado deve ser reconhecido como ativo se e apenas se for provável que futuros benefícios econômicos associados ao item fluirão para a entidade e o custo puder ser mensurado confiavelmente. Então, se não tiver isso, gente, não pode ser reconhecido como imobilizado. É se e somente se futuros benefícios econômicos fluirão para a entidade e o custo confiavelmente. Então, essa é a base do imobilizado. Né? Muito imobilizado que seja classificado para reconhecimento como ativo deve ser mensurado pelo seu. Então, em primeiro lugar, é o custo. Tá? É o custo. Mensurado pelo seu custo. Né? Então, tem a legislação comercial, lei da SA, deve ser registrado no ativo imobilizado os direitos que tem por objetos corpóreos destinados à manutenção da atividade, que a gente já falou, né? Inclusive decorrente de operações que transfira a companhia, a gente já viu isso, então ele está para a atividade. Coisas importantes também para vocês, sobressalentes, peça de reposição, ferramentas e equipamento de uso interno são classificados como ativo imobilizado quando a entidade espera usá-lo por mais de um período. Da mesma forma, se puderem ser utilizados somente em conexão com outro ativo,
também assim são contabilizados. Então, tem algumas peças de reposição, algumas ferramentas, algum equipamento, tem uso por mais de um ano. Então, você pode lançar ele como ativo imobilizado. Ou algumas peças sobressalentes, alguma peça de reposição, que ele não é sozinho, mas ele em conexão com outro ativo. Também pode ser imobilizado. Juntos, né? Agora, tem que ver também se essa outra peça tem o mesmo período de depreciação. Por exemplo, porque avião, por exemplo, são contabilizados separados. Porque o motor tem uma durabilidade, as cadeiras têm outra, tá? A turbina tem outra, a turbina, né, tem uma, tá? Então não são, tá? Porque a cadeira tem que ser trocada em tempos e tempo, então a vida útil dela é diferente da turbina. Então, assim, depende. Mas se ela tiver duração mais de um ano, ela tem que ser imobilizada, mesmo que seja, por exemplo, eu trabalhei na Danone, nós tínhamos caminhão, aí tem o que é o cavalo e tem a carroceria ali atrás, o baú, são totalmente diferentes. Vai junto ali, mas são diferentes, né? Na época não tinha vida útil, tinha vida útil diferente, o baú tem mais tempo, né, do que o caminhão. Então, assim, mas era tudo fiscal na época, né? Não tinha depreciação gerencial, não. Então, assim, não tem definição exata com se isso é um imobilizado. Quem vai definir é a empresa, né? Pelo tempo que vai ser usado, né? A vida útil é a empresa que vai decidir, tá certo? Um item pode ser, para mim, um consumo e para outra empresa imobilizado. Eu coloquei aqui as taxas de depreciação do aspecto fiscal, né? Mas esse aspecto fiscal ele leva ao aspecto contábil, de gestão também do imobilizado. Ele diz assim, ó, conciliar a conta do imobilizado no sentido de verificar se as contas contábeis estão de acordo com o relatório de controle do imobilizado. É feito isso? Qual é a empresa hoje que chega agora no final do ano e pega o relatório do ativo imobilizado e vai conferir se todo ativo está na empresa? Hã? Fazem isso? Eu já fiz isso, né? Com pranchetazinha, olhando aquelas placazinhas que tinha atrás do birô, olhando o número da placa e ticando. Já virei noite numa fábrica aqui, fazendo inventário imobilizado. Hoje é tudo com chip, é diferente para aquelas maquinazinhas, é mais rápido, né? Conciliar a conta de vendas do imobilizado, verificando se foram baixados o valor contábil corrigido, a depreciação acumulada dos bens vendidos no ano. Tem que verificar. Analisar o razão contábil de todo ano, verificando e identificar lançamentos que chamam a atenção, certificar-se quanto à existência ou não do mesmo. O contador deve conferir as taxas de depreciação utilizadas conforme o sistema de controle de imobilizado, as planilhas, né? Cálculo da depreciação, verificar. Logicamente que aqui está falando da depreciação fiscal, mas a gente hoje tem a depreciação societária, que também tem que ser controlada. E hoje isso tudo é feito pelo computador. Mas não pode deixar de ter. Eu digo isso, gente, sabe por quê? Porque vocês estão dizendo, mas o professor está dizendo uma coisa que é tão simples, tem que ser feita. Mas não fazem, viu? Não fazem. Eu tenho empresa. A empresa aí que eu dei consultoria por 3 anos, foi 4. Eu não consegui fazer com que o imobilizado deles batesse. Passava o ano todo tentando, gente, vamos conciliar o imobilizado, vamos mudar o imobilizado, vamos tentar ver como é que está as taxas, pegue a relação, façam isso. Todo ano eu pedia para fazer. Não fizeram, não, viu? Depreciação totalmente diferente, o imobilizado totalmente diferente. Até porque, se mudar de prédio, venderam todo imobilizado antigo, compraram novo, e ainda faz um ano, e ainda continua no imobilizado antigo. Então, estou dizendo isso a vocês porque acontece. Que é uma coisa, né, tão lógica. Controlar bem imobilizado. Mas você fecha imobilizado, se o valor do seu imobilizado que está no seu balanço é totalmente diferente do imobilizado que você tem. Totalmente diferente. E eu estou dizendo isso porque a pessoa que me contratou, o dono dessa empresa, disse a mim o seguinte, olha, eu tenho bens, eu tenho terreno, eu tenho coisa, mas meu balanço não mostra nada que eu tenho.
Eu fui no banco para tirar o empréstimo, mas você não tem nada aqui. E eu quero que você dê uma geral na minha conta, minha contabilidade, para que a minha contabilidade reflita o que eu tenho. E eu passei 3 anos e não consegui consertar o imobilizado dele. Mas ele sabe. Eu falando com a contadora, falando com ele, gente, né? Vamos ver, você quer. Tá. Mas os outros quase que eu fiz tudo, né? Então, assim, eu não era contador, eu era consultor. Eu dizia para fazer, não era feito, eu não posso fazer. Né? Se a empresa não possuir controle de ativo fixo, no mínimo deverá manter planilhas alternativas, né, para comprovar as despesas com depreciação, senão a depreciação pode ser glosada pelo fisco. Né? Então, a despesa para depreciação, para lucro real, pode ser glosada. Verificar se a empresa está aproveitando o ICMS sobre a aquisição de imobilizado, na proporção de 1,48º, e lançado o valor líquido imobilizado. Né? E aí também tem isso, né? Se você tem direito a 1,48º de ICMS, você compra um produto, uma máquina por 100 e tem direito a tirar o ICMS, é a mesma coisa da mercadoria. O valor da máquina não é 100, é 100 menos 18%. Aí, às vezes, o cara quer lançar o valor da máquina 100, depreciar 100 e quer ter o direito ao crédito de 1,48. Não pode. Ou é crédito ou é máquina. Tá? Inclusive, hoje, né, nós temos o crédito do PIS e COFINS, que quem é lucro real pode ter crédito de PIS e COFINS imediato, na hora da compra do bem, se for indústria, né? Se o bem for para produção, né, de outro bem ou para produzir serviço, né? O comércio, infelizmente, ainda não tem esse direito, mas a indústria tem. Né? Aí as depreciações, gente, né? Fiscal, mas as depreciações podem ser hoje, lógico, pela nova... A depreciação fiscal está aqui, ó. IN 162... Bota aqui. Fui clicar ali em cima. A depreciação fiscal tem norma tributária, né? Mas a depreciação societária, quem define é a diretoria da empresa, né? Então, assim, o que acontece é o seguinte, a maioria das depreciações que estão sendo feitas aí não segue isso aqui, né? Edificação 4% ao ano, instalação 10%, móvel tecido 10%, máquina de aplicamento 10%, ferramenta 15%, veículo 20%, não segue. Por quê? Porque a depreciação, né, é feita, aliás, segue isso aqui, não segue a taxa societária, porque segue isso aqui, que é fiscal, que é para não fazer, principalmente quem é lucro real, não fazer duas contabilidades, né? O LALU vai ter que ajustar. Por exemplo, coloquei aqui, ó. Exemplo, normalmente se utiliza a taxa de 20% para caminhões. No entanto, a taxa de depreciação para a maioria de caminhões é 25%. Nesse caso, também reflete no PIS da COFINS, já que a legislação permite o crédito sobre depreciação. Então, assim, pode modificar em termos de crédito. Mas, por exemplo, veículo 20%, né? Veículo 20% ao ano. Isso aqui é taxa fiscal. Mas eu posso dizer, ó, no meu veículo, eu só uso 3 anos. Tá? Eu só uso 3 anos. Vou fazer a taxa do veículo em 3 anos, né? Que dá mais ou menos 33% ao ano. 33,3% ao ano. Eu posso fazer. Pego o valor do veículo, divido em 3 anos. E divido por 12 para dar o mês, porque a gente deve fazer o mês. Regime de competência. Mas, se eu fizer isso, e for lucro real, o fisco vai dizer, olha, na hora de calcular o imposto, exclua os 3 e bote em 5. Porque 20% dá 5 anos. Eu não aceito 3. Eu só aceito para efeito tributário 5. Aí você tem que fazer um ajuste no LALU. Aí isso dá trabalho. Aí o cara vai dizer, não, para que isso? Bota 5 mesmo. Não tem problema não. Tá? Aí todo mundo usa. Aí, quando vai fazer a nota explicativa, você vai colocar o que lá? A depreciação de imobilizado, veículo.
A vida útil é 5 anos, conforme decisão da diretoria. Mentira, né? A decisão da diretoria ia ser 3. Botou 5 para não ter problema fiscal. Pronto. É isso que está acontecendo no Brasil. Tá certo? Mas que pode ter outra taxa de depreciação, com certeza. Bens usados. Gente, eu estou falando aqui do aspecto fiscal, mas vocês, o bem usado, a depreciação do bem, é pela vida útil, é quanto tempo que você vai usar. Você vai usar. Você pode pegar um veículo usado e querer usar 10 anos. A vida útil é 10 anos, vai dar 10% ao ano. Agora, para efeito fiscal, se você for lucro real, a taxa de depreciação de bens usados para apuração do custo, né, é o seguinte: metade do prazo da vida útil admissível para o bem adquirido novo, o restante da vida útil do bem, considerado este da primeira instalação para utilização. Dos dois, a maior, né? Dos dois, a maior. É o maior valor, tá? O maior valor entre isso aqui. Então, se eu compro um veículo, aqui, aqui, na compra de bens usados, deixa eu ver se aqui é esse exemplo. Caminhão de carga, cuja vida útil é 4 anos. Se adquire após 3 anos de fabricação, poderá ser depreciado em 2 anos. Aplica a taxa de 50% ao ano. Então, eu comprei um caminhão de carga. A vida útil dele é 4 anos. Mas ele já tinha sido usado 3 anos. Falta 1 ano. Então, é o restante da vida útil, 1 ano. Metade, 2 anos. Dos dois, eu uso o maior. Então, eu vou usar 2 anos. Agora, se eu compro um veículo usado, ou qualquer bem usado, o que é que eu tenho que fazer? Pedir a nota inicial dele, uma cópia da nota, para saber quando ele começou a ser depreciado, que é para você continuar. Se você compra um bem usado e não sabe quando foi que a compra dele, para depreciar ele, você pode se depreciar o resto errado. Agora, isso é para efeito fiscal, viu? Quando você for pagar o imposto, você pode pegar esse bem, esse caminhão, depreciar ele 10 anos, se você quiser usar ele 10 anos. Agora, na hora de pagar o imposto, é assim que tem que fazer. Não só para lucro real. Lucro real, porque é mais coisa. Mas, por exemplo, lucro presumido, se ele for vender esse veículo, ele tem que calcular o ganho de capital. E o ganho de capital dele vai ser em cima de 2 anos. Se ele comprar esse bem aqui, por exemplo, né? E por 100 mil, ele já tem 3 anos de vida. Eu tenho que depreciar ele para efeito fiscal mais 2 anos. Eu não quero. Eu passo 4 anos com ele. Tá? Aí, 4 anos passei com ele, eu vendi por 50 mil, metade do preço. Aí o cara disse, pronto. Eu comprei por 100, vendi por 50, está totalmente depreciado. Tá não. Tá não. Aliás, eu estou perdendo 50 mil, não tá não, porque ele está totalmente depreciado. Não estou perdendo 50 não, eu estou ganhando 50. Por quê? O que é que o fisco vai fazer? Data da compra, valor da compra, menos a depreciação acumulada, valor contábil, valor de venda. Aí eu tenho, ó, data da compra, valor da compra 100, depreciação acumulada 100, porque 2 anos, eu vendi com 3 anos. Depreciação acumulada 100, valor contábil 0. Vendi por 50, tem um ganho de capital de 50, tem que pagar imposto sobre ele. Tem que adicionar ao lucro presumido, na base de cálculo presumido. E se eu era simples, eu tenho que pagar em cima dos 50 mil, 15% para o governo. Agora, no lucro real, não. Esses 50 mil já vai entrar dentro do lucro. Né? Tá certo? Porque lá no minha contabilidade, o item já está totalmente depreciado. Então, tem que ter o cuidado com bens usados. Né? Bens usados. Porque o pessoal nem sabe quando foi a primeira compra. Tá? Né? Então, a contabilização da depreciação de bens adquiridos usados é feita justamente com a depreciação normal de outros bens. A única diferença é que, no controle do ativo imobilizado e nas planilhas de cálculo de depreciação, os bens usados são depreciados mediante a taxa maior de depreciação. Ou seja, enquanto um veículo adquirido novo deprecia em 21 anos, um veículo adquirido em 4
será depreciado em 40, que é o dobro, né? Porque é 2 anos, tá? Então, tem que fazer separado, porque tá como veículo, mas a taxa de depreciação dele é diferente, né? E ainda tem mais, gente. Fábricas que tem função, que trabalha, né? Que trabalha em função de turnos, né? De manhã, tarde, noite, de manhã, tarde, reveza, elas podem depreciar essas máquinas aceleradamente, mas é um acelerão na contabilidade, né? É contábil também, e é fiscal, né? Então, se ela trabalha um turno, aí é 8, a máquina 10 anos, né? 10 anos. Aí, você acelera. Aí o coeficiente é 1. Vai dar 10 anos mesmo. Mas se for 2 turnos, você joga por 1,5, que dá 7 anos e meio, né? Se for 3 turnos, 2, dá 5 anos. Então, você pode acelerar a máquina, que ela está trabalhando mais, a depreciação dela é mais rápida. Também é aspecto fiscal. É aspecto fiscal. Eu posso pegar uma máquina que, mesmo trabalhando 3 turnos, eu posso depreciar ela em 10 anos, porque eu vou usar ela 10 anos. Mas também, se eu comprar uma máquina que eu vou usar ela 3 turnos, e eu sei que ela só vai ter capacidade para ser usada 4, é a produção dela. Agora, para efeito fiscal, eu tenho que seguir essa regrinha aqui. Tá? Tem que seguir essa regrinha aqui. Então, você vê que o imobilizado, a contabilização do imobilizado, para atender a nova contabilidade, ela é muito prejudicada pelas regras fiscais. Mas nada impede que você faça a contabilidade dentro dos padrões internacionais. Os padrões internacionais a vida útil é definida pela diretoria. É o tempo que ele vai usar o bem para adquirir benefícios econômicos através daquele bem. Né? Ainda tem mais. Né? Se você comprar, por exemplo, esse meu notebook, se eu for comprar um notebook agora, e ele for até R$ 1.200, ele tem mais de 1 ano, de vida útil maior que 1 ano. Mas, por o valor dele ser até R$ 1.200, eu posso jogar ele como despesa. Eu posso jogar ele como despesa. Tá? Para efeito de imposto de renda, ok. Porque eu vou jogar como despesa, diminuir meu lucro. Ao invés de eu pegar o notebook, 1.200, dividir por 5 anos, né? E daria o quê? 220 por ano, dividir em 12, que daria 18 reais, né? Por mês, né? Se fosse 10 meses, dava 220, dava 22 reais. 12 meses, dá em torno de 18 a 20 reais. Por mês, olha. Valores insignificantes. Para uma grande empresa, mas para mim, que sou pequeno, não. Eu posso imobilizá-lo. Tá? Até porque eu não sou do lucro real. Tá? Mas mesmo assim, se a empresa grande usar o valor do imobilizado como despesa para diminuir o lucro, porque também para ela controle desse imobilizado, depreciação é insignificante, ela não pode perder o controle do bem, que é outra coisa. Você tem que ter o controle patrimonial. Controle patrimonial, independente se ele foi baixado como despesa, tem que ter o controle patrimonial para fazer o inventário. Bens e bens baixados como despesa. Tem que ter os dois. Porque aí o computador não se perde. Ele está lá. Ele foi baixado como despesa, mas ele está lá dentro do patrimônio e sabe com quem está, qual é o setor, onde está. E assim, tá. Então, independente disso, o controle imobilizado tem que ser feito. Né? Mas pode ser baixado como despesa. Tá certo? A reavaliação de bens, eu já falei, não tem mais. Ela foi extinta a partir de 1 de 2008. Né? Então, a gente não pode mais reavaliar bens do imobilizado nem do intangível. Mas nós podemos fazer a valor justo o investimento. Tá? Aplicações financeiras,
ativo biológico, produto agrícola. Tem vários ativos que podem ser a valor justo, né? Ajuste e avaliação patrimonial, que eu falei para vocês já lá no começo. Eu dei exemplo da aplicação financeira, né? Mas, por exemplo, um terreno, não, mas terreno entra em resultado, não dá. Mas, por exemplo, aqui, operação, incorporação, fusão, né? Bom, a outra empresa faz a incorporação, fusão de empresa que tem de ajuste e avaliação patrimonial na outra empresa. Tá? Eu tenho uma empresa aqui, eu fiz um ajuste de avaliação patrimonial. Aplicações financeiras, moeda estrangeira, eu fiz um ajuste patrimonial. Aí eu tenho um ajuste. A outra empresa faz uma fusão comigo, ou incorpora. Quando leva, ou se for equivalência patrimonial, aquela parte daquele ganho que está no patrimônio dela, que é de ajuste, a outra tem que reconhecer lá como ajuste também, de avaliação patrimonial. Né? Então, assim, se eu adquirir de outra parte algo que teve ajuste de avaliação patrimonial, eu tenho que reconhecer a minha contabilidade que parte daquele que eu ganhei é ajuste de avaliação patrimonial. Né? O intangível. Bens incorpóreos, né? Já falei, também destinado à manutenção da companhia. Mesmo controle do imobilizado. Tá? Aí vem aqui, ó. Concessão, permissão do poder público, marca e patente, software, fundo de comércio, adquirido, outros. Eu faço uma assessoria e auditoria para a federação de futebol. É engraçado que a federação tem no seu patrimônio, é uma entidade sem fim lucrativo, mas tem no seu patrimônio os intangíveis dela. Ela tem camarote, ela tem cadeiras cativas de clubes que ela compra, né? Que, na realidade, ela só tem o direito, né? Ela só tem o direito. Ela não tem a cadeira cativa, ela tem o direito de usar, né? Tem muito isso lá, né? Os camarotes de clube, do Santa Cruz, do Sport, do Náutico, cadeira cativa, que é tudo lá, como intangível, né? São aquilo que não... São os direitos, né? E tem controle. Eles têm controle. Eu pego, eles têm a planilha lá de tudo que eles têm, a planilha. Né? Três vezes a gente faz um levantamento lá e está tudo lá. O imobilizado, a gente, três vezes a gente dá uma checada. Né? Eles fazem fisicamente, a gente faz contabilmente com as planilhas deles. Né? Tem que ser feito. Isso aqui foi na época, em 2008, né? No começo, quando acabaram, aliás, quando criaram o intangível, né? Que não tinha isso aqui. O intangível, eu falei para vocês, está dentro do imobilizado. Aí, em janeiro de 2008, a gente teve que tirar do imobilizado e colocar para intangível. Aí teve que se abrir um subgrupo intangível e nesse grupo colocar o que estava no imobilizado. Né? Aí, nós debitava marca e patente do ativo tangível e creditava marca e patente no imobilizado. Né? E assim a gente foi transferindo, né? Era só uma transferência, né? Transferência, né? É avaliado pelo custo, né? Tá certo? Então, nós temos aqui marca, patente, mas o controle é igual ao imobilizado, tá, gente? É o mesmo controle. Não tem mais o diferido, né? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu encontrei há 3 anos atrás um plano de conta com diferido, cara. Pelo amor de Deus. Estamos em 2020, né? Em 2017, por aí. 10 anos depois. O plano de conta tinha diferido ainda. Não é possível, velho. Não é possível que a pessoa esteja usando diferido aí. Mas encontrei. Né? Não é possível. Essas empresas do software devia é porque tem coisas antigas que ainda precisa ser coisa, então tem que deixar lá. Mas nos planos de conta novo não vem mais diferido. Não vem mais diferido. Foi extinto, né? Passivo.
Vamos fazer o seguinte. Eu estou vendo que é 15 e vai dar 15h30, não vai, Carlinha? Carlinha? Não está aí. Então vamos continuar. Daqui a pouco a gente para. Então, passivo. Vamos para o segundo. Oi. Diga aí. 15h29. Pronto. A gente ficou de parar. 15h30. 15h30. Ver as perguntas. Ver as perguntas. Não tem até agora nenhum. Não tem, mas pode ser que eles queiram perguntar, né? Vamos abrir aí para ele. Isso. Se alguém tem alguma pergunta aí, porque a gente dá uma paradinha, toma um café e volta. Ok. Tem algum... Tu estás aí no chat? Deixa eu abrir o meu chat aqui para a gente ver. Pelo chat não tem pergunta nenhuma. Não, né? Então, vamos fazer o seguinte. Olha, tem aqui Joelmo. Não tem aqui. Deixa eu ver aqui. Helenita. Como proceder para a baixa de estoque de produtos fora da validade ou inadequado para uso? Bom, Josenita. Helenita. Bom, a baixa contábil é simples, né? A baixa contábil simples é perda, tá? Perda, tá? Perda vai para estoque. Debita a perda aquele estoque. Agora, o aspecto fiscais é que é importante. Primeiro, você precisa ter algum laudo, né? Que está fora da validade e está inadequado. Se tiver esse laudo, né? Por exemplo, para imposto de renda, o laudo, se realmente estiver fora da validade, e tiver o laudo do órgão competente, o imposto de renda aceita como dedutível, tá? Aceita como dedutível essa perda. Se não tiver como comprovar essa fora da validade e inadequado com base nos órgãos, o imposto de renda não aceita. Agora, para efeito do Estado, tem que emitir a nota fiscal de baixa, né? Da baixa do Estado. Também tem que ser através de nota fiscal. Então, tem 3 segmentos. Tem o Estado, que obriga você a baixar, né, como perda, mas emitindo a nota. E aí, eu não sei dizer em que sentido você estaria isento do ICMS, né? Porque aí não é muito a minha praia o ICMS. Mas tem o aspecto do imposto de renda da contribuição social. A perda é dedutível se ela for comprovada por órgão competente. E tem um aspecto contábil que é o mais simples. Debitar a perda e acreditar o estoque. Tá? Aí vai muito aí desse seu produto, como é que você vai provar essa validade dele. Eu sei que com remédio, eles têm um prazo, é tudo direitinho, porque a fabricação, eles conseguem fazer isso com mais facilidade, porque está tudo programado ali, né? O Joel disse que tinha pergunta. Boa tarde, Israel. Pronto. Pode falar, Joel. Ô, Israel, voltando só um pouquinho ao assunto de ontem, que não deu tempo, sobre eu ter uma empresa tributada pelo lucro real e ela alugou o imóvel. Esse imóvel, ela paga um determinado valor por mês e ela alugou a pessoa jurídica. Como eu entendi, esse valor pago mensal vai lá para o ativo imobilizado, porque ela tem posse desse bem? É um imóvel para a atividade dela? Sim. Está na atividade dela. Joel, eu vou confirmar, mas eu acho que já é. Porque houve uma mudança recentemente. Isso, tá? Isso. Se falar em arrendamento, mas eu acho que o imóvel, o aluguel agora também já é. Eu te confirmo depois. Tá? Eu queria ver isso aí, Israel, porque, inclusive, eu estou fazendo isso, mas me levantou a dúvida quando você me falou ontem. Porque a gente fala sempre em arrendamento, mas a mudança que teve no CPC do arrendamento, ele incluiu o aluguel. Isso, né? isso. Incluiu o aluguel. Isso. E eu acho que esse imóvel deve ser como imobilizado. Eu te confirmo isso aí. Aí eu queria ver, Israel, só a questão do valor do imóvel, se eu boto o valor mensal por mês do aluguel, ou se mensura algum valor para esse imóvel, né?
Não, eu teria que ver, eu acho que era o valor total do contrato, e você ia amortizando, né? Baixando, Isso, depreciando de baixando. acordo. Exatamente. Correto. Exatamente. A outra dúvida aqui é sobre o balanço de abertura de uma empresa que é simples nacional ou presumido, Uhum. e num determinado ano, 2020, eu passei ela para lucro real. Certo. Ela no levantamento do balanço de abertura, ela deu prejuízo. Eu Certo. posso utilizar aquele 30% de compensação para esse prejuízo nos lucros vindouros? Não, veja só. Não pode, até porque é lucro contábil, né? O que você usa 30% é lucro, prejuízo fiscal. Como ela era do Simples, ela não tem prejuízo fiscal. O que a gente traz do ano anterior para o ano seguinte para compensar, no lucro real, são prejuízos fiscais. A empresa do Simples, do lucro presumido, não cria prejuízo fiscal, porque o regime dela não cria. Esse aí é um Ok, prejuízo contábil. Então, ele é automaticamente absorvido pelo lucro contábil. Mas, daí para frente, como é lucro real, pode ser que venha prejuízos fiscais. Aí sim, prejuízos fiscais se compensam ok. com lucro real. Tá certo? Ok. Agora, a mesma coisa, também, se ela apurar lucro também, eu não posso distribuir Se ela como tiver lucro lucro, esse sócio. lucro você deixa de lado, como eu falei, para não distribuir, já que ele não tem lastro contábil anterior, não tem a receita, não tem a despesa, foi só um inventário que foi feito. Né? Então, Ok, ok. o lucro não dá para ser Tá. distribuído. Tá? Só para terminar, Isaías, as perguntas aqui, para eu deixar para os colegas aí. É uma empresa concessionária de veículos comprou ferramentais para a oficina. No Uhum. conjunto, por unidade, eu já vi aqui que eu estou fazendo mais ou menos, porque para ativo imobilizado, eu tenho que pegar por unidade, né? Dependente da nota, se vier 10 itens, eu tenho que pegar item por item, para ver se eu posso colocar como despesas ou Ah, lançar imobilizado. pessoal, vamos lá. É assim, a gente tem que ter uma ideia, é o seguinte. Por exemplo, a empresa vai comprar uma cadeira para o diretor da empresa, tá? Aí a cadeira foi R$ 1.000. A cadeira está abaixo do valor. Pronto. Ela, ela atende a necessidade do que ela se presta, sozinha, a cadeira, atende, né? Porque é a cadeira para o diretor. Sim. Agora, a empresa vai fazer um auditóriozinho, uma coisa. Aí ela tem que comprar 50 cadeiras. Cada cadeira foi R$ 500. A cadeira só atende a necessidade do auditório, se ela for Não, sozinha. Então, ela não pode ser não. contabilizada sozinha. Ela vai ser contabilizada em conjunto. Aí ele tem que ser em conjunto. Aí a gente tem que Ok. ver essa ferramenta, ela sozinha atende a necessidade se for comprar ela. Se ela atender, Não, aí. Então não ela vai tem que atender porque ser. ela precisa de outro. Pronto. Aí, se ela só atende em conjunto, você tem que contabilizar ela pelo conjunto. Isso é que tem Pelo que. conjunto, né? Pelo conjunto. Entendeu? Ok. E só Mas se ela essa questão atender. agora do veículos, Israel. Eu comprei um veículo que ele já tem mais de 5 anos de uso. Pela depreciação fiscal, ele já está todo depreciado. Certo. Esse veículo vai entrar na minha contabilidade lá, eu já vou entrar com ele com 100 mil e reduzindo também 100 mil de depreciação para ele ficar zero. Não, não. Né, veículo usado? Isso. Você tem. A regra fiscal é o restante da vida útil ou metade da vida útil. O restante da vida Ele útil é zero. Metade é da vida zero. útil. Metade da vida útil, qual é? 2,5. Dois, 2,5. 2,5. Dos dois, você usa o maior. Você tem que usar 2 anos e meio. É porque ele diz Eu tenho assim: que usar 2 anos e meio. metade da vida útil ou o restante dos dois, o maior. Como o Tá. restante é Aí, zero, fica com a metade. isso. Aí, meio que o bem ser de 2014 tem 6 anos, eu posso usar mais esses 2 anos e meio? Pode, pode, pode. Posso, né? Pode usar. Ok. E é assim. Quanto maior, melhor para o fisco. Ok. Tá Ok. certo? Bom, Entendido. agora aqui Obrigado. tem nada. Tem Tayane aqui, Tayana. Sobre as empresas de lucro presumido e Simples Nacional. A empresa, no final do exercício, teve lucro, mas esse lucro não foi distribuído ao sócio. Eu tenho que declarar esse lucro na DIF e os lucros retirados antecipados. Declaro também.
Tayane, veja só. O lucro só vai para o sócio e para a DIF se ele tirar. Se ele não tirar, não vai. É regime caixa. Agora, o lucro antecipado, tá aí, é antecipação. Quando chegar no final do ano, que tem lucro, você baixa do lucro. Ele deixa de ser antecipado. Ele é lucro. A gente cria uma conta no PL, antecipação de lucro, e vai lançando nessa conta. Quando chega no final do ano, aí vem o lucro. Aí tem a conta lucro. Aí eu pego a conta de antecipação e zero com a conta de lucro. Então, na realidade, no final do ano passa a ser lucro distribuído e não mais antecipação. Se não tiver lucro no final do ano, essa antecipação passa a ser rendimento tributável pelo imposto de renda na fonte. Tá? Outra coisa que acontece muito, por isso que complica isso. A empresa tem lucros acumulados do ano anterior e esse ano fica antecipando o lucro. Ora, gente, por que eu vou antecipar lucro do ano se eu tenho lucro do ano passado? Eu vou distribuir o lucro do ano passado. Mas o pessoal fica antecipando. Antecipação é quando eu não tenho lucro acumulado, aí eu pego o antecipo do ano. Mas no final do ano eu tenho que ter lucro para baixar a conta. Porque se eu não tiver lucro, não foi antecipação. Foi rendimento. Rendimento é prolabore. Prolabore é tributado. Então tem que ter muito cuidado com isso, com essa antecipação de lucro. Eu só posso antecipar prevendo que no final do ano eu tenho lucro. Mas se eu tenho lucros passados, por que eu não posso distribuir ele? Eu distribuo o lucro passado. Aí sim, a distribuição efetiva do lucro vai para a DIF. Né? Vai para a DIF e vai para a SCF, vai para o Simples, como é? A DEFIS, tem que estar lá na DEFIS, tem que estar na SCF e tem que estar na DIF. RM. Elaine, né, eu acho. Se a empresa tem uma propriedade registrada em investimento, sede da empresa, e esta fazenda está fazendo uma reforma, os gastos com cerâmica, com a empresa que está sendo responsável pela obra, colocamos uma conta em construção e andamento no ativo imobilizado. E depois, quando concluir, transferimos para investimento. É assim, vamos lá. Se eu tenho uma propriedade em investimento, é porque ela não serve para a atividade da empresa. Ela não está servindo, não vai fazer parte da atividade da empresa, está fora. No momento que a diretoria decidir este terreno, ou esse prédio aí, essa unidade imobiliária, vai ser a sede da empresa. Na hora que sair isso na ata da diretoria, tem que pegar uma cópia da ata e transferir ela para imobilizado. Ela já deixou de ser. A intenção da diretoria é que prevalece. Se ela disser assim, vai ser a sede imobilizado, vai ficar aqui para ganhar dinheiro e aumentar o valor, investimento. Então, na hora que eles decidiram que era a sede, já era para ser transferido para imobilizado. E essa outra conta, imobilizado no andamento, abaixo dela, construção em andamento. Quando terminar a construção, junta a conta do imobilizado. Não é mais para estar em investimento. A intenção da diretoria é que diz se é imobilizado ou investimento. Se ela vai para ser a sede, já é para estar imobilizado. Tá? As despesas de viagem realizadas pelo proprietário da empresa é considerada despesa dedutível no lucro real. E se ele usa um carro pessoal para essas viagens, um contrato de aluguel deste veículo pode ser usado como despesa dedutível para lucro real. Carlos, a gente vai ter que fazer um curso de lucro real, viu? Veja, despesa de viagem é dedutível para a empresa. Lucro real se a viagem for a negócio da empresa. Tá? Se a viagem for para negócio da empresa, da atividade da empresa. Né? Se ele está usando o carro pessoal para a viagem, ele tem que fazer um contrato para a empresa. Né? Agora, a despesa de viagem realizada pelo proprietário. Gente, Bom,
Se ele fizer o contrato de aluguel do carro dele para a empresa, a despesa do aluguel é dedutível, né? É, exatamente. Agora, cuidado, gente, porque com sócio, com empresário, o fisco fica de olho grudado. Eu vou logo dizer a você, a despesa desse aluguel do carro é dedutível para a empresa, mas soma-se ao prolabore dele para efeito de imposto de renda, viu? Soma-se ao prolabore dele para efeito de imposto de renda. Tá certo? Mas se tiver tudo direitinho, contrato, tudinho, é despesa. É despesa porque o carro... Agora, o carro está alugado para a empresa, é da empresa, viu? Não é dele, não. Se misturar, porque aí depois ele vai alugar para a empresa, receber e ficar com o particular dele em casa, levando para casa, aí não pode. Ou é da empresa, se ele alugar para a empresa, o carro é da empresa. É para fazer a atividade da empresa. Tá? Para fazer a atividade da empresa. Não pode estar fazendo duas atividades. Né? A lei 9.600 de 2015, ela. Artigo 3º, eu acho. Espera aí, viu? Ele diz que a despesa os veículos têm que ser intrinsecamente ligados na atividade da empresa. Se não tiver intrinsecamente ligado, 9.250, 96. Eu acho que é artigo 3º. Se tiver intrinsecamente ligado com a atividade da empresa, é dedutível. Se não tiver intrinsecamente ligado, não é dedutível. Intrinsecamente ligado, que é exclusivamente. Então, tem que ter cuidado para não ser glosado. Né? Aí tem aqui, boa tarde. Quantas vezes no ano uma empresa de lucro real pode ter antecipação de lucro para o sócio? Existe algum limite? Não. Não tem limite, não. Tendo balanço, fazendo balanço, né? E ele está fazendo balanço que é lucro real, até aquela data. Eu fiz o balanço em março. Eu fiz o balanço em março para pagar o imposto. Aí eu vi que em março já tem um lucro de 100 mil. Eu digo, vou antecipar 50, vou antecipar 70. Faço o balanço em junho. É trimestral, mas eu posso juntar de junho, porque para efeito de tributo é junho, é março, junho, né? Trimestral. É tudo trimestre. Mas para a antecipação de lucro, eu faço março, depois faço de janeiro a junho, para ver quanto já tem de lucro, até junho. Aí deu 200, aí eu digo, vou antecipar mais um pouquinho. E vou antecipando à medida que eu vou vendo que posso antecipar. Porque pode ser que seja em junho, para agosto, setembro, começa a cair, dá prejuízo, e eu termino antecipando o que não tenho. No final do ano, aquilo que eu antecipei a mais vai ser rendimento tributado pelo imposto de renda. Então, tem que ter um controle, né? Por isso que ele diz, baseado em balancetes de antecipação, que é para você saber que naquele período ainda tem lucro e você pode antecipar, tá? Mas não tem limite, não, tá? Não tem limite, não. Ok? Então, vamos lá. Tomar uma aguinha, um cafezinho e voltamos, ok?